Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 17, nos versos 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Igreja, aqui a gente já começa aprendendo que Jesus, ele ama todos nós, ele morreu por todos nós, amém? Aí agora quem aceitar ele entra, faz morada, nos ensina, nos livra, nos guarda e nos proteja. Jesus andava com multidões, só que Jesus escolheu 12 para ser seus discípulos, amém? Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Porém, dentre esses 12, Jesus tinha os 3 que eram íntimos dele. Sempre que você vê alguma passagem na Bíblia, por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem Jesus permitiu que entrasse ali no quarto juntamente com ele foi Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos, as multidões, todos tiveram que ficar para fora. Somente Pedro, Tiago e João e os pais dessa menina. Amém? Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, ali quando estava próximo da sua crucificação, dele ser entregue, aleluia, ele convidou para orar com ele Pedro, Tiago e João. E aqui, igreja, é a transfiguração. O que é a transfiguração? A transformação. É você, aleluia, passar, é como se fosse uma metamorfose, né? Mudar algo em você, uma transformação, uma transfiguração. E Jesus iria se revelar ali, naquele lugar, a identidade real dele, aleluias. E quem Jesus chamou para, aleluia, participar deste acontecimento foi Pedro, Tiago e João. Aleluia. Então, igreja, esses discípulos provavelmente tinham algo diferenciado dos outros. Não é que Jesus não amava os outros, não é que Jesus, aleluias, não gostava. Não, Jesus amava todos, mas ele conhecia todos, amém? E ele só chamava esses aqui nessas partes mais, nesses momentos de intimidade. Glória a Deus, Pedro, Tiago e João. Igreja, imagina você ver a verdadeira identidade, a essência de Jesus, você poder participar ali em visões, aleluia, Jesus te convidar, oh glórias, que coisa linda, né? E conduziu em particular a um monte e transfigurou-se diante dele, ou seja, tirou aquela forma de homem, né? E mostrou, resplandeceu a luz de Jesus, né? Aleluias, ali na frente daqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor, através de visões, igreja. Aleluias. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Igreja, pensa você conhecer Moisés e Elias. E esses discípulos tiveram a oportunidade de conhecer esses 2 profetas de Deus, muito usados pelo Senhor. Aleluia, tudo na visão, mas Jesus permitiu, igreja, que coisa linda. Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, eu acho que Pedro ele era empolgado. Pedro, ele era cheio de fé. Pedro, ele era muito feliz. Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Pedro já queria trabalhar. Pedro já queria construir algo para eles dormir ali. Pedro não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Amém? Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Igreja, aleluias, olha que coisa tremenda que aconteceu nesse momento, né? Que privilégio desses discípulos. A nuvem ainda cobre eles e olha o que ele ouve. Igreja, eles ouvem a voz do Senhor, aleluias, eles ouvem a voz de Deus, aleluias, eles eram homens pecadores como nós, igreja, cheios de falha, e Deus se revelou, Jesus se revelou, eles conseguiram ter visões dos profetas, aleluias, e olha que fala aqui, ó, a nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado. Eles ouviram a voz de Deus. Igreja, em que me comprazo, escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Pensa você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se você não ia ter um medo, não ia passar tanta coisa naquele momento. E foi isso que aconteceu com eles. Eles se prostraram. Aleluias. Aleluias. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, igreja? Foi tudo numa visão, né? Mas Jesus convidou eles. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, aleluias, Deus falou ali, permitiu aqueles 3 discípulos falhos, né, cheios de defeito, ouvir a voz dele. Amém? Permitiu eles conhecerem Moisés e Elias. Sabe que o Espírito Santo de Deus fala muito forte, igreja? Que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Quando nós, aleluia, nos dedicamos a aprender, a querer estar perto do Senhor, a renunciarmos a nós mesmos, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, igreja, aleluia, ele tem o mesmo poder, ele não mudou. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos sobrenaturais, aleluia, nós começamos a presenciar também, né? Às vezes a gente vê testemunhos, né? Não é pessoas que brincam com a palavra, né, igreja? Tem muitos homens e mulheres de Deus muito sérios com a palavra. Então você vê, Deus se revela no sonho, Deus se revela nas visões, Deus se revela nas palavras proféticas. Tudo isso aí é Deus usando o vaso. Amém? É Deus entregando, é Deus se mostrando, se apresentando. Amém? E Deus quer mostrar muito mais para nós. Mas o que acontece? As coisas, os cuidados do mundo, igreja, as distrações deste mundo, há tantas coisas que o mundo nos oferece, nos faz a gente ter pouco tempo para ficarmos na presença do Senhor. Esses homens, esses discípulos de Jesus, eles viviam o tempo todo para Jesus, para a obra. Amém? Para o ministério. Então eles aprendiam muito, então eles tinham muita presença de Deus. Hoje nós distraímos muito, né? Os cuidados deste mundo. É trabalho, é filho, é casa, é aplicativo, é isso, é aquilo que nós queremos, né? Que instalamos. Então isso aí nos distrai muito. Mas quando o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então quando nós, aleluia, nos aproximamos, renunciamos à nossa carne, negamos a nós mesmos, igual Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a si mesmo. Não é fácil, igreja. Você muitas das vezes abrir mão de tantas coisas para obedecer ao Senhor Jesus, amém? Para fazer a vontade de Jesus. Quando Jesus fala, ó, para de fazer isso, você obedece. Não vai por esse caminho, você obedece. Não sai deste lugar, você obedece. Aleluia, fala isso e você tem que obedecer, amém? Sai dessa porta, entra nessa porta e você obedecendo. Então quando você começa a negar-se a si mesmo, deixa de fazer isso, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai mostrando, vai tocando. Deixa de fazer isso, amém, que você estava fazendo que é errado e você obedece. Cada vez mais você vai se aproximando da presença de Deus. Cada vez mais o Senhor vai se mostrando para todos nós, amém? Não é fácil, né? Nós negarmos a nós mesmos, nós negarmos os nossos desejos, desejo da nossa carne, as nossas vontades, aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, porque nós estamos tão acostumados a fazer tudo do nosso jeito, né? Sem querer perguntar, sem querer pedir a opinião do Senhor. Então é muito difícil negar a si mesmo. Mas quando nós começamos a negar a nós mesmos, a luz nos aproximamos do Senhor, aí nós começamos a ver o sobrenatural, igual aqueles homens de Deus viram, amém? Quanto mais você se aproximar do Senhor, mais Ele vai se mostrar para cada um de nós, né? Quando o Senhor fala, ó, libera perdão, pede perdão, é difícil, né, igreja? Não é fácil. Quem falou que ia ser fácil, né? Jesus falou, a porta é estreito mesmo, e o caminho é apertado. Poucos são que andam por este caminho e que permanecem, né? Poucos, igreja. É por isso que muitos desistem, porque Jesus começa, aleluia, não é cobrar, né? A mostrar a vontade dele na nossa vida. E se nós somos ovelhas, aí nós temos que obedecer à voz de Jesus, à voz do Senhor. Olha o que fala aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, para nós finalizarmos. Clama a mim. Clama ao Senhor e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus quer mostrar tantas coisas para nós,
mas a correria do dia a dia, a canseira do dia a dia, não nos permite, muitas das vezes, nós vermos o sobrenatural do Senhor na nossa vida, né? Quando nós falamos, eu vou renunciar cada vez mais, aí o Senhor começa a usar cada vez mais, começa a se mostrar cada vez mais. Amém? Quanto mais nós, aleluia, nos entregamos para o Senhor, mais o Senhor vai se mostrando para nós, tá bom? Então vale a pena. Assim como aqueles homens tiveram essa oportunidade linda, aleluias, muitos de nós também podemos ter grandes oportunidades, coisas que nós nem sabemos quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós queremos aprender desse nosso Deus, desse nosso Jesus. Amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que não falte a presença do Espírito Santo de Deus aonde nós estivermos, andarmos, tá bom? Deus abençoa a todos em nome de Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto à paz, igreja.